Boa noite, mister. A pergunta, por que dois tempos distintos? Um primeiro tempo de um Cruzeiro muito intenso e no segundo tempo não tão intenso assim. A questão física pode ser um fator? E eu queria te perguntar outra questão também, sobre aquele gol que foi anulado pelo Cruzeiro. Certamente no vestiário vocês já devem ter visto algumas imagens. Qual que é a avaliação também de vocês em relação a essa questão que o Cruzeiro teve o gol anulado? Boa noite. Bem, boa noite a todos. Pronto, em relação ao jogo, concordo plenamente que a segunda parte não conseguimos a intensidade que tivemos a primeira, não conseguimos o controle do jogo, porque no futebol não há milagres. Fizemos os 3 jogos durante a semana e chegamos mais cansados, principalmente no segundo tempo. O adversário fresco conseguindo colocar muito mais dificuldades, porque no primeiro tempo foi muito bom. Em relação à segunda questão, eu não quero falar no lance do golo anulado. Eu vou falar uma coisa que a mim me... Quero dizer a palavra correta para não estar aqui a dizer uma asneira, mas fico muito triste quando os árbitros erram, mas fico mais triste quando existe dualidade de critérios. Quando existe dualidade de critérios, quer dizer que para uma equipa é uma coisa, para outra equipa é outra coisa. Eu vou-vos dizer, lances nas costas do Wanderson não eram marcados, no Guilherme eram sempre marcados. Isto foi encostado mesmo à minha linha. Lançamentos de linha lateral, os nossos tinham que ser no local onde saía a bola, os deles podia ser 20 metros à frente, que o árbitro até fazia o sinal para jogar. Aos 15 minutos o Kaique leva um toque no pé de apoio quando vai rematar dentro da área, não é falta. Um toque do mesmo género, anula-se o golo ao Cruzeiro. Malta, isso é que o Cruzeiro nos últimos anos não tem andado nos primeiros lugares do campeonato. Mas tem que haver respeito. Eu gostava que houvesse respeito, esta dualidade de critérios. Porque eu não vejo esta dualidade de critérios existir, e eu vejo quase todos os jogos da Liga, em alguns campos, principalmente nos campos que jogam as equipas que estão na frente. E eu gostava de pedir este respeito. Porque às vezes o erro é uma coisa, mas uma dualidade de critérios, para um lado é uma coisa, a mesma coisa para o outro lado, o VAR chama para uma coisa, para outra situação do mesmo género, e vocês podem avaliar isso, a situação do Kaique. E eu próprio falei com o jogador disse, mas eu ia armar o pé esquerdo, ele dá-me um toque no pé esquerdo e já fiquei fora do lance. Pode ser a intensidade, a mesma coisa do que o Mateias. Se foi falta no do Mateias, ok. Falta no do Kaique, penalti. Não foi falta no Mateias, ok, também não era falta. Não podemos, duas coisas, dois pesos e duas medidas. Eu acho que o Mineirão ainda não conseguiu criar este impacto, e o Cruzeiro não conseguiu este impacto, este respeito. Porque o respeito ganha-se, que eu vejo outras equipas que os mesmos atos têm comportamentos completamente diferentes. Jardim, você disse aí que o Santos chegou, né, mais descansado que o Cruzeiro. Você acha que o Cruzeiro pode ter errado nessa questão, porque teve a chance de matar o primeiro jogo contra o CRB no Mineirão, acabou ficando 0-0. Com isso, você teve que usar novamente todos os seus titulares no jogo de volta para garantir essa classificação? E uma outra pergunta, quando você vai fazer as suas alterações, por que, geralmente, na maioria dessas alterações, a sua primeira opção sempre é o Marquinhos? Em primeiro lugar, com certeza que o que fizemos no primeiro jogo aqui, que gerimos a equipa, eu gostaria de ter gerido no segundo jogo da taça, não é? Porque permitia-me estar mais fresco para este jogo, como já fizemos anteriormente. Não conseguimos fazer essa gestão pelo resultado, não consegui ter o resultado que fosse para Maceió, já com alguma vantagem. Como não gerimos, acabamos por ter os 3 jogos, uma equipa que iniciou com o mesmo 11 e iniciou bem, os 45 minutos iniciais foram muito bons. Depois perdemos um pouco a capacidade de pressionar, de jogar um pedacinho mais alto e de não errar, porque na parte final eu acho que também o cansaço levou a alguns erros técnicos de passes, falhamos alguns passes, algumas ligações.
Em relação às opções os nossos pontas são jogadores que normalmente trabalham bastante, defendem muito, a gente tenta sempre os refrescar. Hoje em dia, hoje o Cristiano e o Romero já estavam com cartões amarelos e a gente estava a tentar ser mais ofensivo e era dois jogadores que estavam no risco. O árbitro, naquela dualidade de critérios, ia pô-los na rua, mas era fácil. Na próxima falta eles já estavam a tirar o pé, já não estavam a tentar ser produtivos como normalmente são. E por isso, quer o Marquinhos, quer o Henrique, são jogadores da posição, e a gente normalmente troca jogador por posição. E depois, quando entramos com o Gabriel, aí já alteramos um pouco o sistema, vamos assim muito mais ofensivo, mas com certeza estamos ofensivos, mas depois perdemos um pouco o equilíbrio, que é um pedaço o nosso ADN. Jardim, tudo bem? Boa noite. Ainda sobre substituição, você citou agora o Gabriel. Gabriel foi contratado a peso de ouro, foi uma das principais contratações do Cruzeiro na temporada, e ele é vice-artilheiro do time também na temporada. 35, teve jogos que ele não entra. Por que o Gabriel não tem mais chance no Cruzeiro? Bem, eu sei que você a falar isso, você fez o trabalho de casa. Você é uma pessoa que mostra competência. Você sabe que o Gabriel, o Caio, Jorge e o Mateus juntos já jogaram algumas vezes, não foi? Sabe a produtividade que esses três jogadores tiveram no campeonato. Se não sabe, vai ver, porque sei que você é bom profissional. Depois, em relação ao artilheiro do campeonato, a gente tem um jogador que no campeonato brasileiro está na frente dos melhores marcadores, que é o Caio Jorge. O Gabriel também tem feito o seu trabalho e tem 4 golos, acho eu. Tem 4 golos, mas com certeza que, devido àquele trabalho que você devia ter feito de casa, estar todos a jogar no mesmo tempo, a equipa tem tido uma produtividade de 3 golos sofridos e 1 gol marcado. Eu vou-lhe ajudar nesse trabalho. Então, é fácil de dar a minha resposta. 3 golos sofridos e 1 marcado. As coisas não funcionam muito bem com esses 3 jogadores, excelentes jogadores, mas que descaracterizam um pouco aquilo que é o nosso jogo. Jardim, boa noite. Até que ponto te preocupa essas derrotas para os times que estão na parte de baixo da tabela, e aí o filme repetido, né, que aconteceu contra o Ceará, o Cruzeiro sai na frente, jogo no Mineirão, e a virada acontece. Acho que hoje, aí é mais uma opinião, né, mais por erros do Cruzeiro, né, do que mérito do setor defensivo, talvez do Santos, muito por esse nervosismo que você destacou. O que dá para fazer diferente para isso não voltar a acontecer no Mineirão? Pronto, dá para corrigir, mas eu quero ser muito bem claro nisto. A responsabilidade, o responsável sou eu pelas minhas decisões, de quem joga, quem não joga, da gestão da equipa. Eu sou o principal responsável quando nós perdemos, e hoje, como eu já vos disse, houve muitos erros técnicos e muitos dos jogadores que normalmente não erram dessa forma. Eu penso que o cansaço dos 3 jogos seguidos, alguns deles não estavam 100%, e eu no vestiário disse aos jogadores, quando não estamos a 100%, às vezes temos mais dificuldade de fazer as coisas bem. Jardim, em cima do cansaço que você falou, você faz 3 alterações apenas, tem mais 2, o porquê disso? E quanto à janela, a movimentação, chegou o momento de dar uma acelerada nessa busca aí por opções novas para encorpar esse time neste momento da temporada? Assim, nós fazemos às vezes substituições consoante as necessidades da equipa. Eu achava que mesmo o jogo a gente precisava do Caio na frente, precisava-se de 2 avançados, lançamos o Gabriel, o Mateus mais na construção, refrescamos o meio campo com o Mateus Henrique. Foi uma ideia mais coletiva. Também existem outras posições, por exemplo, o lateral direito podíamos refrescar o William, que fez 3 jogos e já estava cansado, veio de uma paragem e de repente fez 3 jogos em 7 dias, mas não tínhamos as soluções para essa posição. Pronto. E sempre que o resultado não é positivo, vamos a falar nos reforços. Toda a gente já sabe, o Cruzeiro está à procura de soluções diferentes daquelas que tem para
valorizar a equipa e para criar um elenco mais competitivo. Ainda não chegaram, mas o clube anda a trabalhar. Com certeza que houve umas que falharam porque não quiseram vir, mas procuramos outras e eu acredito que a gente vai conseguir trazer um ou outro jogador para dar principalmente mais qualidade ofensiva nos corredores lá atrás. Boa noite, Jardim. Rafael, da Rádio Fã FM. Jardim, para o jogo contra o Mirassol, o próximo compromisso do Cruzeiro, você perdeu Kaique, Christian e Romero. E o Mirassol é uma equipe que você, no primeiro turno, disse que tem uma qualidade muito boa, que seria aquela equipe que todo mundo acha que tem que ganhar, e de repente o Mirassol está provando aí, né, nesse campeonato, sendo uma das surpresas. Como é que você vê esse próximo jogo do Cruzeiro, principalmente com essas perdas? Ainda não pensei exatamente nisso, porque perdi hoje só os jogadores, mas com certeza que vamos colocar 3 jogadores lá que vão dar a resposta que a gente necessita. É por isso que temos um efetivo. Houve alguns que já deram a sua resposta, e estou-me a lembrar aqui do Pratos, que já jogou no Fluminense e jogou muito bem, e temos outros jogadores que vão dar essa resposta. Jardim, lá em Maceió, te perguntei a respeito do tamanho do Brasil, as distâncias, e você encerrou aquela pergunta com uma resposta que rodou muito na internet essa semana, no qual você falava: por isso não quero treinar muitos anos aqui no Brasil. Quando você veio para o Cruzeiro, você já veio pensando em um prazo de ficar aqui no Brasil? Porque o resultado de hoje não anula o trabalho que você está fazendo no Cruzeiro. E a torcida está preocupada. Será que o Jardim está pensando numa data para ir embora? Você já pensou nisso ou foi uma resposta de momento? Não, eu acho que as pessoas e às vezes os mídias têm que ter alguma atenção naquilo que falamos, não é? Eu falei nisso numa pergunta que a pessoa fez, que foi você. Você fez uma pergunta e eu disse: sim, concordo que as distâncias são grandes, o Brasil não é só um país, é um continente, e é cansativo, com certeza, é diferente de outros sítios. Eu vou-vos dizer, no Qatar nem sequer apanhava avião, eu ia de bus, de autocarro, jogar fora em casa, não sei o quê, 30 minutos, 40, voltava para casa. Era uma realidade diferente. Outros países, Portugal, não é tão pequeno como o Qatar, mas também tinha uma viagem de avião por ano dentro do país. O resto era quase tudo de ónibus. Okay? Eu fiz a minha opinião. Só que as pessoas foram buscar essa situação e não foram buscar que eu vim para o Brasil, e para mim mais importante do que o tempo é aquilo que eu posso usufruir, não é? Usufruir, que é aquilo que eu disse que é apaixonante, o futebol brasileiro, a emoção das pessoas, a entrega, tudo isto tudo é apaixonante e não tenho dúvida. Eu vim para o Brasil por isso, por ter esta sensação de trabalhar no futebol brasileiro, que era um objetivo que eu tinha próprio e que eu queria fazer. Mas também, eu já disse publicamente muitas vezes que eu não quero treinar até aos 70 anos, não é? Quando eu falo em treinar no Brasil, com certeza que eu também não vou treinar noutros países, muito mais os clubes. Eu já não sou nenhuma criança, estou no futebol já há quase 30 anos seguidos no treino, adoro o futebol, tenho um compromisso, a minha vida familiar, toda a minha estrutura, 100% no futebol. Eu não aceito o futebol a 50%, eu aceito o futebol a 100%. Mas eu vou deixar claro, mas o que é notícia é que no Brasil só vou treinar o Cruzeiro, isso é que é uma verdadeira notícia. Não vou treinar outro clube no Brasil. E não sei, depois do Cruzeiro, se vou treinar mais algum clube, ou vou para uma seleção, ou vou fazer outra coisa qualquer. Mas neste momento eu estou imbuído 100% no Cruzeiro. Tenho um contrato válido, que este contrato também não interessa para nada, que a minha relação com o Pedrinho é mais do que do contrato, mas com certeza que os adeptos sabem que eu não estou a 80% nem a 90%, eu estou a 100% no processo do Cruzeiro e neste clube. Eu sou agora já cruzeirense, porque há uma coisa que eu gosto no futebol: eu vou à Grécia e sou Olympiacos, eu vou ao Qatar e sou Al Rayyan, eu vou à França e sou Mónaco, e eu agora no Brasil eu sou Cruzeiro e não vou treinar mais nenhum clube no Brasil que não fosse o Cruzeiro. Está bem? Boa noite e obrigado. Boa noite. Já acabou? Não. Faltam. Tem mais duas. Mais pronto, duas. ok. Boa noite. Queria te perguntar se, pelo fato de ainda não ter recebido reforços para o restante da temporada, te incomoda
se essa demora a receber esses jogadores, e pensando no jogo contra o Mirassol também, se você pensa em utilizar o Wallace para a opção do Romero, já que ele está fora do jogo. Primeira situação dos reforços, já vos falei, eu sei que o clube está a trabalhar e não vem aqui. O clube está a fazer um esforço na procura, na tentar a contratação, as melhores soluções. Por isso temos que estar todos imbuídos no mesmo espírito, não sou eu que vou estar aqui a criticar ou a falar, não, estamos todos imbuídos, que eu sei que o clube tem feito os esforços para trazer as soluções e umas ou outras não têm funcionado, mas continua a fazer os seus esforços. Em relação ao jogo do Mirassol, eu, como vos disse, fui eu demorei 10 minutos, acabou o jogo, vim cá, ainda não estive pensando muito bem sobre isso, mas com certeza que ele também é uma das soluções. A última. Professor Jardim, boa noite. Queria que você fizesse uma avaliação desse primeiro turno, né? Passaram-se 19 rodadas, hoje o Cruzeiro com 37 pontos, 11 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, são 64% de aproveitamento do Cruzeiro, um time que no começo do campeonato ninguém diria que estaria na posição que está. Qual que é a sua avaliação desse primeiro turno e já projetar os 19 jogos que faltam aí para o Cruzeiro terminar o Campeonato Brasileiro, se do meio da temporada para frente agora o elenco que tem vai aguentar o ritmo para poder segurar na posição até o final do ano? Bem, a primeira questão em relação aos resultados, claro, 37 pontos acaba por ser uma boa média. Estávamos ali perto dos 2 pontos por jogo, hoje perdemos essa média de ter 2 pontos por jogo, mas antes deste jogo queríamos chegar aos 40 e claro que estou triste de não ter conseguido esse objetivo para nós. Em relação ao campeonato, o campeonato agora vai ter 19 semanas até o fim do campeonato, até o dia 21, se as minhas contas não falham, são 19 semanas. Vamos ter 19 jogos para o campeonato e vamos ter 4, 2, 6, não sei quantos jogos para a Copa do Brasil. O percentual de jogos por semana vai diminuir drasticamente para nós e para o campeonato. Não vai haver nunca mais nenhum mês como houve agora 2 meses que tínhamos 8, 9 jogos por mês, e isso vai permitir também a equipa ter uma recuperação mais fácil, mais ativa, para chegar mais inteira nos jogos, principalmente nestes jogos que era 3 vezes por semana, 2 dias só de diferença. Aí a equipa, se não tivesse uma gestão ao meio da semana, tinha sempre dificuldade no terceiro jogo.